Brasil se caracteriza por um povo de memória curta e isso nos torna o paraíso dos picaretas. É impressionante como nós temos, sobretudo na vida pública, pessoas que apostam no esquecimento do público e do eleitor para poder cometer as maiores atrocidades com dinheiro público e depois eles mentem deslavadamente e as pessoas parecem acreditar. No debate da Band entre os candidatos a presidente, Lula revelou que ele joga exatamente com essa característica do povo brasileiro. Ele abusou do direito de mentir e é interessante como ainda existem milhões de pessoas que ainda acreditam que no governo dele se combateu a corrupção, que ele foi preso injustamente, que ele nada sabia sobre mensalão e petrolão. Lula consolidou a imagem de que o brasileiro é aquele povo que escolhe mal os seus representantes na política. Mas eu preciso chamar atenção para todos os absurdos que ele falou durante o debate. E por isso eu estou gravando esse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar à vontade e, sobretudo, me seguir nas redes sociais no @CristianoBeraldoBR. Vamos nos afastar do tom polêmico que cabe em nossos reacts para assumir uma abordagem analítica e detalhada. Acredito, sinceramente, que há muita gente de boa vontade que vai votar no PT. Não devemos considerar que metade da população brasileira é perversa. Isso não é correto nem justo. Há muita gente bem intencionada e iludida pela propaganda e que se esqueceu dos fatos. A memória do brasileiro, como eu disse, é curta. Então, vamos listar fatos, números, declarações e manchetes. Em 2004, a revista Veja trouxe a manchete: o escândalo da compra do PTB pelo PT saiu por 10 milhões de reais. Era a destruição definitiva da falsa imagem de paladino da moralidade que o PT construiu ao brilhar nas CPIs da década de 90. Como era o esquema? O PT operava uma máquina sofisticada de entrega de propina para os partidos da base. Mensalmente, cerca de 30 mil reais iam parar nas contas dos deputados federais para que eles votassem de acordo com os projetos do governo. Principal operador do esquema, Marcos Valério era responsável por irrigar toda a base. Na época, o ministro Marco Aurélio de Mello deu a seguinte declaração: houve a formação de uma quadrilha das mais complexas envolvendo o núcleo dito político, o núcleo financeiro e o núcleo operacional. Quem eram os nomes principais que compunham esses núcleos que o ministro fez referência? Na parte de operações estavam os réus condenados por lavagem de dinheiro, chefiados por Marcos Valério. Como fonte financeira, constavam empresas de publicidade e do setor financeiro. À frente do núcleo político do mensalão estavam amigos de longa data do ex-presidente. Em primeiro lugar, temos um nome que todos conhecem: José Dirceu, estrategista do PT e braço direito de Lula, exilado e treinado em Cuba em finais da década de 60, ex-ministro da Casa Civil e principal articulador político do partido. Foi acusado de ser uma das cabeças do mensalão e foi preso e condenado inicialmente por conta dele e depois por conta do petrolão. Hoje está solto, articulando um futuro governo petista. Outro nome importante é o de José Genuíno, guerrilheiro maoísta, experimentado na guerrilha do Araguaia e um dos fundadores do PT. Também homem de confiança de Lula, foi preso por conta do mensalão. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT e um dos delatores do esquema, também quadro antigo do partido e antigo tesoureiro da maior central sindical do país, a CUT. Ou seja, todos os homens da mais alta confiança de Lula e ligados a ele por vínculos ideológicos, partidários e de amizade. Então, me digam, dá para acreditar que um esquema envolvendo milhões, compra de toda a base parlamentar do país, comandado por alguns dos amigos e companheiros mais próximos de Lula, era simplesmente ignorado pelo presidente em exercício? Essa possibilidade, já em si muito remota, ironicamente foi destruída pelo depoimento de um amigo de Lula.
Em seu livro de memórias, o ex-presidente e líder socialista uruguaio José Mujica relata a seguinte frase de Lula acerca do mensalão: essa era a única forma de governar o Brasil. Ou seja, Lula sabia de tudo, foi conivente e ainda afirmou que a corrupção é o único meio de governar o país. É esse farsante que hoje alega que ninguém fez mais para combater a corrupção do que o PT. O mensalão foi o primeiro, mas não foi o último escândalo petista de grandes proporções. Não vamos aqui resumir a complexa operação do Petrolão, com valores superiores aos do mensalão e uma estrutura organizacional gigantesca. Teremos um vídeo só para isso. Agora, vamos dar uma pincelada no assunto para mostrar que tudo leva a crer que Lula foi o grande capo dessa quadrilha. Visitas ao triplex com Léo Pinheiros, negociações com a OAS, um sítio em Atibaia são evidências materiais. Razões de natureza processual levaram algumas dessas denúncias a cair, mas isso não significa que elas não sejam materialmente relevantes. E não para por aí. Temos também várias delações. A delação de Delcídio do Amaral aponta que Lula distribuía diretorias da Petrobras para manter o esquema de corrupção. Ele é taxativo ao afirmar o seguinte: Lula operava o esquema que permitia os partidos receberem propina e financiarem campanhas eleitorais com dinheiro de contratos superfaturados. Delcídio afirmou que ninguém, notem bem, ninguém utilizou tanto a Petrobras como eixo de corrupção quanto o PT. Essa delação converge com tudo o que se descobriu. Mas como a justiça brasileira tem sido irônica nos seus pareceres, foi firmada a decisão, neste ano, de que Delcídio deve indenizar Lula, embora por um ponto particular do depoimento. Pessoal, vou interromper só um pouquinho esse vídeo porque eu tenho um recado muito importante. Eu preciso que você me ajude nessas eleições. Eu sou candidato a deputado federal por São Paulo e eu tô concorrendo com gente que está recebendo milhões de reais, literalmente milhões de reais, para fazer campanha. Mas no meu caso é campanha sem fundão eleitoral, é só com voluntariado e doação das pessoas que acreditam que eu poderei fazer a diferença a partir de 2023 no Congresso. Não se engane, independente do resultado da eleição, nós teremos pautas populistas que precisam ser debatidas, precisam ser impedidas a partir do ano que vem na Câmara Federal. Portanto, eu peço a você, clique nos links aqui da descrição, entre nos meus grupos de WhatsApp, peça material da minha campanha para você distribuir aí no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola e compartilhe pelas redes sociais, pelo seu WhatsApp, o conteúdo que eu tenho produzido nas redes sociais. E no dia 2 de outubro, vote para deputado federal Beraldo 4488. Agora, voltamos para o vídeo normal. Acima de tudo, temos uma questão mais óbvia aqui. É verossímil acreditar que o maior líder político do partido no poder desconhece um esquema de corrupção gigantesco que ocorre com a principal empresa nacional e envolve inúmeros quadros do seu próprio partido? Acreditar nisso é levar a nossa crença na fantasia mais longe do que terraplanismo, conspiração de maçons, reptilianos e mestres ascensionados. Diante disso, o petista sempre pode alegar que, se houve essa devassa nesses escândalos de corrupção da era PT, isso se deveu ao ambiente favorável que se criou para o combate à corrupção. Ou seja, muita corrupção se torna sinal de muito combate a ela. Seria isso verdade? O núcleo do argumento é querer salvar a superioridade moral do partido, alegando que se cortou na carne e fomentou as investigações de que resultaria na prisão de vários de seus membros mais destacados. A maior evidência de que se trata de uma história para boi dormir foram as intervenções na polícia operadas pelo PT, já que revelam que a lisura democrática não é o forte do partido. Em 2007, Lula interveio no comando da PF e na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ele estava insatisfeito por saber das operações da PF pela mídia e queria informações privilegiadas. O estopim para isso
foi a Operação Checkmate, que buscava combater a máfia dos caça-níqueis. Nesse contexto, foram gravadas falas de Lula. O irmão do ex-presidente, o Vavá, foi indiciado no caso. O que fez Lula? Troca o comando da PF de Paulo Lacerda por Luiz Fernando Correia, que tinha sólidas ligações com o movimento sindical. Mas, segundo o petista, o seu governo foi a época mais transparente do país, o que torna estranho a sanha por regular a imprensa e nos conduz ao nosso último ponto. Não é de hoje o argumento petista segundo o qual devemos regular a imprensa. Costuma-se alegar que a imprensa brasileira é fortemente concentrada, que ela exclui a concorrência, já que grandes oligopólios jornalísticos se formaram a partir do período do regime militar. Visto assim, parece uma tentativa virtuosa de dar mais dinamismo e concorrência à imprensa. Ou é assim que a retórica petista recobre suas intenções verdadeiras? Assim, é de se imaginar que essa democratização da mídia, como eles dizem, não tenha nenhum viés político ou ideológico. Mas será que é isso mesmo? Achamos um compilado de observações do Lula sobre a mídia. Eu digo para o pessoal da Globo, não durma à noite, nós vamos fazer a regulação da mídia. Me soa como uma ameaça, mas sigamos. Não é só a Globo que precisa ficar acordada de noite. Também a Veja entra na lista. A Veja é uma central de mentiras. Trabalhem para eu não voltar, porque se eu voltar, vai haver uma regulação dos meios de comunicação. Em outras oportunidades, Lula e o PT atacaram o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, novamente a Veja. Em essência, sempre atacaram quando foram criticados. Esse é o critério do PT e sua verdadeira motivação. Não é a mídia da revista Fórum, da Carta Capital, do Brasil 247, dos blogs aparelhados do PT que Lula parece ansioso em regular. Ele quer regular a grande mídia, mas também não qualquer grande mídia. Ele ameaça explicitamente a mídia que lhe faz oposição. Está contra mim? Então é um jornalismo mentiroso e vamos fazer de tudo para destruí-lo. Com isso, já podemos imaginar o teor dessa regulação. Por fim, há 12 anos, o ministro das Comunicações de Dilma havia dito uma frase curiosa. Agora, não é sensato simplesmente achar que a imprensa pode tudo e o cidadão, o político, porque político também é gente, não tem direito a nada. Coitados dos políticos, a mídia os persegue. Vamos ajudar esses pobres cidadãos que não têm direito a nada. Infelizmente, para Paulo Bernardo, ele teria um outro tipo de direito, nada agradável, o direito à cadeia. 6 anos depois dessa declaração, foi preso em razão de um esquema através da empresa de software Consist, no contexto da Operação Lava Jato. Tal fato foi amplamente noticiado pela mídia, que ele não conseguiu regular. Eis aqui como terminamos essa jornada de números, fatos e manchetes, algumas antigas, outras nem tanto. Acredito que fizemos uma verdadeira exumação do PT, onde cada mentira apoia a outra. É um castelo de cartas de invencionices e crenças irreais. E elas tornam o debate político no Brasil um teatro mal dirigido e mal encenado. O Brasil que eu, Cristiano Beraldo, acredito, não é o Brasil do mensalão, do petrolão, da interferência na polícia, da censura na mídia, sobretudo, não é o Brasil do esquecimento. O Brasil, em que eu acredito, é uma nação soberana, se constrói com uma política decente, feita por pessoas que não são perfeitas, mas que têm honestidade para serem coerentes. Quando muitos abusam da palavra verdade, é preciso restituir o que ela realmente significa. Assim, finalizo repetindo o pedido de início. Fiz esse vídeo para que ele fosse compartilhado, principalmente com os eleitores do Lula. Há muitas pessoas que se inclinam a votar no PT por boa vontade, por inocência e até por desespero. Que esse vídeo chegue até eles e possa fazer com que essas pessoas repensem suas prioridades, suas certezas e, sobretudo, o seu voto. E independente do resultado das eleições presidenciais desse ano, é muito importante que você vote com responsabilidade
para o Congresso Nacional. O seu voto para deputado federal é um seguro contra Lula. Por isso, vote Cristiano Beraldo 4488.